Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Fácil achar, né? Quando a gente fala Gênesis é rapidinho. Todos acharam? Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, e esse é o nome original dele, Abrão, desse jeito, com um A só, Pai das alturas. Esse é o nome com o qual ele foi chamado assim que nasceu, Abrão. E ele vai se transformar em Abraão. Esse A a mais no nome de Abrão vai mudar até o sentido do seu nome. Ao invés de Pai das alturas, vai ser Pai de multidões. E vai ser uma espécie de diplomação de Deus para alguém que está aprendendo a caminhar com o Pai Celestial. Amém? Você sabia que Jesus tem um projeto semelhante para a tua vida? Se você aprender a caminhar com Deus, você também vai receber essa diplomação. Um dia, lá na glória, numa grande festa, com milhares de milhares, num número incalculável, Ele vai chamar você pelo nome atual. Ô José, ô Antônio, ô Maria, ô Benedito, ô Francisca, sei lá, ô Joahide. Ele vai chamar você pelo nome atual e você vai lá na frente, né? Todo bonito, toda bonita, com uma roupa branca resplandecente, com um brilho maravilhoso. Aí ele vai chegar para você, vai estender a mão e vai te dar uma pedrinha branca com um novo nome escrito. O nome pelo qual você será chamado, chamada por toda a eternidade. O que aconteceu na vida de Abrão, inclusive, a mudança do seu nome para Abraão, essa coroação, essa premiação, essa diplomação, tudo isso é uma figura do que Deus vai fazer comigo e com você. Amém? Se a gente aprender a caminhar com Ele, conforme Abrão aprendeu. E as coisas que estão na vida de Abrão, nesses 25 anos que ele vai caminhar com Deus, até ser realmente coroado na sua fé, esses 25 anos de caminhada, os problemas que ele passou, as lutas que ele enfrentou, os percalços, os tropeços, os acertos, tudo isso também é para nós uma figura do que nós vamos fazer. Serve de modelo para a nossa caminhada. Amém? Quantos aqui querem aprender a andar com Deus como Abrão aprendeu a andar com Deus? Quantos querem chegar um dia, não sei quando, e receber uma coroação, uma diplomação, através de um certificado celestial registrado numa pedrinha branca com seu novo nome? Quantos querem? Então escute. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei,
e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é muito forte. Assim como Abraão se tornou motivo de bênçãos para toda a humanidade, seja árabe, judeu ou estrangeiro, seja quem for, assim como Abraão se tornou uma bênção para todas as famílias na terra, se ele aprendesse a andar com Deus, assim também você vai se tornar uma bênção ambulante e uma bênção para toda a tua família, se você aprender a andar com Deus. Deus hoje vai propor isso para você. Exatamente isso para você. Deus vai propor para você o que Ele propôs para Abraão há 4.000 anos atrás. Está interessado, está interessada na oferta? Quem está, levante a mão. Então vou ler de novo, preste atenção. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Agora eu vou reler mais uma vez só o versículo 1. E gostaria que cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio repetisse em seguida. Vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Amém? Você pensa que Deus está falando isso para Abraão? Abraão já está lá no paraíso. Ele dá boas-vindas aos justos que vivem debaixo da lei e conseguem, se é que alguém consegue, através da lei chegar lá. Mas Jesus contou que o mendigo Lázaro morreu e foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Abraão está lá no paraíso. Deus hoje não está falando isso para Abraão. Deus hoje está falando isso para você. Amém? Porque Abraão já conseguiu. Nós é que precisamos conseguir também. E como Abraão acertou, errou, vacilou, titubeou, caiu, levantou, errou de novo, acertou, até chegar lá e conseguiu, assim também você vai conseguir em nome de Jesus. Mesmo que a gente vá tropeçando, vá caindo, mas nós vamos chegar lá em nome do Senhor Jesus. Você crê nesta palavra? Deus hoje quer te ensinar. Deus hoje quer usar a vida de Abraão como exemplo para te dar uma estratégia de caminhada, para que você até evite os dissabores que Abraão infelizmente sofreu, passou, porque não tinha ninguém avisando. Mas agora Deus quer mostrar na vida de Abraão o que acontece, para que você até com os erros de Abraão aprenda como se prevenir nas horas do perigo, nas horas da dúvida, nas horas do medo, nas horas de fraqueza. Você pode aprender inclusive com os erros de Abraão, para não passar pelas mesmas situações difíceis que Abraão passou. Abraão foi assim, a trancos e barrancos, né? Dando a cara para bater e apanhando mesmo. Mas nós podemos aprender até com as lutas que ele teve. Amém? Para isso você tem que falar: eu quero
seguir nos passos do nosso pai na fé. Eu quero aprender com o nosso pai na fé. Eu quero aprender todos os passos com o nosso pai na fé. Porque se ele chegou lá, eu vou chegar também. Em nome de Jesus. E quando a gente está numa caminhada, numa peregrinação, é como você pegar um trem. Eu não posso pular nenhuma estação. Se eu quero chegar de trem em determinado lugar, e cada estação é uma parada obrigatória, se eu descer do trem naquela estação, eu não chego aonde eu iria chegar. Vou ficar no meio do caminho. Concorda comigo? Abraão demorou 25 anos para aprender a andar com Deus. Se você quiser, você pode aprender em apenas uma semana. Amém? Quem quer aprender a andar nos passos de Abraão? O nosso pai na fé. Você crê na palavra de Deus? A nossa caminhada começa com um chamado de Deus, com uma ordem de Deus, que foi o que aconteceu aqui com Abraão. Já nós vamos ver isso. Deus está fazendo uma chamada para você hoje. Você vai decidir se você quer avançar ou quer ficar para trás no caminho. Quando Jesus voltar, você quer chegar lá ou quer ficar para trás? Quem quer chegar lá? Então vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos dar para essa palavra a melhor salva de palmas possível. E enquanto você aplaude, vai pensando, porque Deus vai falar muito com você hoje. E se você está disposto a abrir o coração, abre também a tua boca e dá glória a Deus. Isso, abre a boca e dá glória, 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 glória. Vai aplaudindo e dando glória. Pai querido, hoje o Senhor começou a falar com cada um de nós aqui presentes. Fala também com quem está ouvindo pela rádio, e com quem está ouvindo pela internet, e com quem está assistindo pela TV. Fala com cada pessoa agora. Pai bendito, nós queremos aprender a andar nos passos do nosso Pai na fé. Queremos aprender com o exemplo da vida de Abraão. Então vem, ó Pai, vem nos ensinar agora, através da Tua palavra. Fala com cada vida aqui presente, remove todo obstáculo, envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Abraão tinha tudo para dar errado nesta vida. Abraão tinha tudo para que hoje a humanidade nem soubesse que ele existiu há 4.000 anos atrás. Abraão tinha tudo para ser um fracasso na vida. Começando pelo lugar que ele nasceu. Abraão nasceu há 4.000 anos atrás numa cidade chamada Ur. Pega o teu mapa e dê uma olhada aí. Essa cidade fica perto do rio Eufrates. No canto direito do teu mapa, Ur. Essa cidade de Ur fica no território da Babilônia. E Babilônia, desde o princípio, é um símbolo de confusão espiritual. Porque a pedra fundamental da Babilônia foi a Torre de Babel. Quando os antigos, após o dilúvio, tentaram construir uma torre altíssima que chegasse até o céu. Foi ali que Deus confundiu as línguas da humanidade, para que o ser humano não perdesse tempo com projetos inúteis, com coisas que não levam a nada. De Babel surgiu a Babilônia. E essa característica
de confusão espiritual permanece naquele território até os dias de hoje, onde atualmente há uma nação que nós conhecemos como Iraque. Mas aquela parte do mundo, tanto geograficamente como no mundo espiritual, continua sendo Babilônia. Podem ter mudado de nome, mas continua sendo Babilônia. E a Babilônia é um lugar de ocultismo, de feitiçaria, de superstição, de idolatria, de violência, de morte, de escravidão, de humilhação, de miséria e de fome. A impressão que se tem é que é um lugar privilegiado, porque acredita-se que até o Jardim do Éden começou ali. Depois Deus recolheu o Jardim do Éden e tirou daquele lugar. Porque você tem o rio Tigre, você tem o rio Eufrates, e a Babilônia é uma planície fértil. Aparentemente é um lugar aprazível para se viver, mas espiritualmente aquilo é morada de demônios. Demônios assassinos, demônios violentos. Pelo lugar que Abrão nasceu, Babilônia, ele tinha tudo para não ser nada, para não ser ninguém, para não ser nenhuma lembrança, para que a humanidade nem soubesse que um dia ele existiu, porque tudo conspirava contra ele. A Babilônia, Ur dos Caldeus, ele nasceu nesse lugar. Eu quero te mostrar que Abraão nasceu num lugar que não tem futuro. Se ele nasceu num lugar que não tem futuro e viveu num lugar que não tem futuro, que futuro ele teria então? Porque a Babilônia não tem futuro. A Babilônia é um lugar detestado por Deus. Deus odeia a Babilônia. O céu odeia a Babilônia. Eu não estou falando do povo iraquiano, não. Deus odeia o que a Babilônia representa no mundo espiritual. Todos os acontecimentos da humanidade passaram pela Babilônia e vão continuar passando. Vão continuar passando. E até o céu está envolvido nesses acontecimentos, e há profecias terribilíssimas que ainda vão se cumprir contra a Babilônia. Quero que você vá comigo no livro de Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 8. Estamos lendo um livro do futuro agora. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Veja, o anjo comemorando que a Babilônia caiu. Na verdade ele está profetizando, porque aqui ela não tinha caído. Está profetizando. Capítulo 16, aqui em Apocalipse mesmo, versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito! E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Deus tem ira contra a Babilônia. Deus tem um tempo de ira reservado, um cálice de ira guardado para ser derramado sobre Babilônia. Abraão nasceu num lugar assim. Capítulo 18 de Apocalipse, versículo 1. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória.
e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz no céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. E nesse trecho, quando diz que os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, é uma lembrança da tentativa no passado, na construção daquela torre para atingir o céu. Eles não atingiram o céu com aquela torre. Eles atingiram o céu com os seus pecados. Os pecados da Babilônia. Abraão nasceu num lugar que Deus já julgou. Um lugar que já está sentenciado. E o plano de Deus é riscar a Babilônia do mapa do mundo espiritual. Versículo 10. Estou em Apocalipse capítulo 18, versículo 10. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Versículo 21. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Nunca mais será achada. Qual é o plano de Deus? Eliminar Babilônia. Abraão nasceu, portanto, num lugar sem futuro nenhum. Parecia que estava tudo bem, mas ele nasceu num lugar condenado. Pelo seu nascimento ele tinha tudo para ter dado errado na vida. E Abraão, por infelicidade, por ter nascido num lugar assim, nasceu também no meio de uma família supersticiosa. O pai de Abraão chamava-se Tera. Tera teve 3 filhos, Abraão era o mais velho. Abraão tinha um irmão do meio chamado Naor e tinha um irmão caçula chamado Arã. E toda a sua família era supersticiosa. Não porque quisessem, mas porque nasceram num lugar supersticioso. Foram ensinados daquela maneira e viviam daquela maneira. A história judaica conta que Tera, o pai de Abraão, era fabricante de ídolos. E ele vendia imagens de barro para cidadãos de Ur, que eram supersticiosos. Tera vivia da fabricação de ídolos. Ele convencia as pessoas que cada uma daquelas imagens tinha um poder protetor, tinha um poder miraculoso. E Abraão, sem que ninguém ensinasse nada, ele não acreditava naquilo. O pai dele garantia que os ídolos fabricados ali eram poderosos, eram protetores, eram milagrosos. Mas Abraão olhava e não acreditava. Como que o barro, a argila, esculpida na forma de uma pessoa e levada ao forno, como que uma imagem dessa pode ser comparada à divindade? Ser objeto de adoração e reverência? Abraão não aceitava os argumentos do seu pai Tera. Sem que ninguém tivesse lhe ensinado nada, ele tinha inteligência para discernir que um ídolo, um pedaço de barro,
sem fôlego, sem vida, sem espírito, sem respiração, não podia ter qualquer poder. Mas o pai de Abrão ganhava vida vendendo ídolos. Um dia o pai de Abrão, Tera, chegou para o filho e disse: meu filho, eu preciso fazer uma viagem. Tome conta aqui das imagens. E se alguém vier comprar ídolos, venda. E contrariado, Abrão ficou ali no negócio do pai. O pai foi viajar para longe. E quando Abrão estava lá na lojinha, lá no comércio de imagens, apareceu uma senhora trazendo flores, comidas numa bandeja, ouro, prata, e colocou na frente de um ídolo de sua devoção. E Abrão, olhando aquilo, a mulher se ajoelhou e pediu, e chorou, e ficou ali prostrada na frente do ídolo, e Abrão foi sentindo o seu coração apertado e machucar. Como que essa mulher pode se ajoelhar na frente de uma imagem que o meu pai fabricou? Como que ela pode chorar na frente de um ídolo surdo? A mulher pranteou, pediu uma graça. Aí se levantou e deixou lá a oferenda e foi embora. Abrão ficou tão indignado com aquela impostura, com tanta mentira, ele pegou um porrete. Essa é a história judaica que conta. Ele pegou um porrete e saiu arrebentando todos os ídolos que o pai dele tinha fabricado. Saiu quebrando, arrebentou e estilhaçou tudo. Menos um ídolo grandão, um ídolo enorme. Aquele ele não quebrou. E ele pegou o pedaço de pau, pôs encostado no ídolo e deixou lá. Destruiu o comércio do pai. Destruiu o negócio do pai. Para que ninguém mais viesse adorar imagem. Só deixou aquele ídolo grandão, onde ele encostou o pedaço de pau. Quando Tera voltou de viagem e viu o negócio dele destruído, ele ficou furioso com Abrão. Ele chegou dando bronca em Abrão. O que foi que aconteceu? O que foi que você fez? Como você teve coragem de fazer isso? E Abrão falou: não fui eu, pai. Não fui eu. Como não foi você, Abrão? Não fui eu, pai. Foi ele. E apontou para o ídolo grandão. Pai, vou te contar o que aconteceu. Veio uma mulher aqui, trazendo uma oferenda e colocou na frente de um ídolo pequeno. E foi embora. Aí esse ídolo grandão, com inveja, com ciúme, chegou para o ídolo pequeno e falou assim: dá essa oferenda para mim, dá essa comida para mim. E o ídolo pequeno falou: não, a mulher deu para mim. E o ídolo grandão pegou aquele pedaço de pau e falou: se você não me der, eu vou te arrebentar. E o ídolo pequeno: não dou, é meu. Aí o ídolo grandão, pai, ficou furioso. Pegou aquele pedaço de pau e ó, não bateu só no pequenininho, não. Bateu em todos, quebrou todo mundo aqui, ó. Foi ele que fez isso, foi ele, pai. Aí o Tera olhou para o filho: filho, você está achando que eu sou algum idiota, é? Você acha que eu não sei que foi você que fez isso? Não, pai, não fui eu, foi ele. Aí o pai: Abrão, como que foi esse ídolo? Se esse ídolo não pode pegar nada, se esse ídolo não pode falar, se esse ídolo não pode comer, se esse ídolo nem pode andar. Aí o Abrão falou: agora eu vejo, meu querido pai, que há verdade nos seus lábios. Abrão era um homem que não acreditava em imagens. Eu acho que foi por isso que Deus botou os olhos naquele homem. Acho que foi por isso.
Eu quero que você vá comigo no livro de Salmos, no capítulo 115, versículo 4, ou Salmo 115. Salmo 115, versículo 4. Para ler o que a palavra de Deus diz. Eu não vou ler lá Êxodo 20, onde Deus proíbe que o ser humano faça imagens e se ajoelhe diante delas. Eu vou ler esse salmo aqui. Os ídolos deles, diz a palavra, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. A palavra de Deus sendo clara a respeito de ídolos, seja qual ídolo for. Não existe ídolo sagrado, não existe ídolo poderoso, não existe ídolo que tenha qualquer divindade, qualquer poder, qualquer atributo protetor. Olha o que diz em seguida a palavra. Confia, ó Israel, no Senhor, Ele é teu auxílio e teu escudo. Sabe que um dia Deus vai aparecer para Abrão? Em Gênesis capítulo 15, versículo 1, e Deus fala assim para Abrão: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Olha aqui, ó, confia no Senhor, Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é teu auxílio e teu escudo. Às vezes a pessoa quer um ídolo para protegê-la, quer um ídolo protetor, achando que aquele ídolo vai impedir inveja, olho gordo, praga, demônios, né? A pessoa quer um ídolo que funcione como um escudo protetor. Mas quem é de Deus e quem tem a verdadeira fé, declara como fazia Abrão e como diz a palavra de Deus: o Senhor é o nosso escudo e o nosso grande galardão. A pessoa que tem a verdadeira fé em Deus, ela não se fia em imagem nenhuma. E aqui começa a análise da situação, porque Abrão, ele não acredita em ídolos. Ele rejeita os ídolos, ele não quer nem saber. E olha que na Babilônia, segundo historiadores, havia 365 ídolos, um para cada dia. Abrão não quer saber de nada disso. Mas ele tinha tudo para dar errado. Era para ele ficar lá, né, no pé de um ídolo, no pé de uma imagem, fazendo promessa, porque foi seu pai que ensinou isso. Ele tinha tudo para dar errado, pelo ensinamento do lugar e pela tradição familiar, ele tinha tudo para ser um fracasso e acreditar em mentiras. Pela família supersticiosa que ele tinha, Abrão não daria certo na vida. Abrão também não teria nenhum futuro, porque ele casou com uma mulher muito bonita, porém com útero seco, estéril, morto. A mulher com quem ele se casou chamava Sarai, e ela não podia ter filhos. Vamos no livro de Gênesis outra vez, capítulo 11. Vamos no versículo 30. Abrão era apaixonado pela esposa, mas se dependesse da mulher dele, o seu nome não seria levado adiante, a sua memória seria esquecida, porque Sarai não podia ter filhos. Livro de Gênesis capítulo 11, versículo 30. E Sarai foi estéril, e não tinha filhos. Eu gosto dessa palavra, Sarai foi estéril. Porque a palavra não está dizendo Sarai é estéril, não é? Isso é bom, né? O Lula foi presidente do Brasil. Vai chegar uma hora que ele não será mais. Não é? Ele foi.
Quer dizer que Sarai está numa situação que pode ser mudada, amém? Porque ela foi estéril, ela não é estéril, amém? Ela não tinha filhos. O nome de Abrão não passaria para frente. A sua descendência morreria nele mesmo, porque a sua mulher não podia ter filhos. E Abrão, quando estava já mais velho, com 75 anos de idade, ele viu acontecer uma coisa muito triste na família. O seu irmão mais novo, chamado Arã, que tinha um filho chamado Ló, o seu irmão mais novo, seu irmão caçula, morreu. Não se sabe de quê. Mas o mais novo morreu primeiro que todo mundo. Morreu antes que o próprio pai Tera. Tera estava vivo e teve que sepultar o mais novo da família. E Abrão, o irmão mais velho, teve que ajudar a carregar o corpo do irmão caçula. Ele ficou chocado, foi uma experiência com a morte. Naquele momento, o pai de Abrão, talvez desgostoso com as lembranças do lugar, resolveu se mudar. Na verdade, Tera pensou, eu vou para Canaã. E Tera decide viajar. E leva a reboque toda a família. Ele leva o Abrão, ele leva a esposa do Abrão, ele leva o Naor, ele leva a esposa de Naor e leva o sobrinho Ló. E Abrão não tem decisão nenhuma nisso, ele simplesmente acompanha o pai, ele é totalmente dependente do pai. Abrão não tinha condição de ser alguém na vida, porque ele não tinha projetos próprios, ele não tinha vida própria, ele não tinha autonomia, ele dependia do seu pai. Pela situação financeira, Abrão tinha tudo para ser um fracasso, um homem esquecido. Porque o pai decide viajar e não lhe resta outra alternativa senão ir junto, porque senão vai morrer de fome. Quero que você acompanhe comigo aqui essa mudança que eles fizeram. Eu estou no versículo 28. Gênesis capítulo 11, versículo 28. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Morreu lá, na Babilônia. Quando Arã morreu, Tera falou, vou embora. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Ispan. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Olhem no mapa. Veja a caminhada que eles fizeram, subindo junto ao rio Eufrates, até chegar lá em cima, em Arã. Uma longa caminhada. Uma caminhada enorme. Uma caminhada hoje que passa pelo Iraque, passa pela Síria, chega até a Turquia. Mas na época de Abrão, tudo era Babilônia. Arã continuava dentro do território da Babilônia, portanto, debaixo da maldição espiritual. A mudança inicial era, vamos para Canaã, pensou Tera. Mas Tera não vai concluir a sua caminhada. Esse é o problema, a pessoa ficar no meio do caminho. Diz aqui a palavra. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. O pai de Abrão morreu em Arã, dentro ainda do território da Babilônia, lá em cima. E pela segunda vez, Abrão tem uma experiência com a morte. Morreu o irmão mais novo, agora morreu o seu velho pai. Abrão não sabia se virar sozinho. Abrão não tinha nada, não tinha projeto próprio, não tinha sonho, ele não tinha ideias.
Abraão está desconcertado, a vida dele é chata, é vazia. A mulher não pode ter filhos. Sente saudade do irmão mais novo que morreu. Agora o seu pai também morre. A vida inteira ele viveu em Ur, agora ele está em Harã. E ele não tem raiz nenhuma em Harã, tudo lá em Harã é estranho para ele. Ele se sente totalmente só, totalmente perdido, totalmente desorientado, totalmente sem direção. Foi lá em Harã, onde Abrão vivia com grande tristeza, com grande amargura, e já velho, com 75 anos de idade, sem projetos pessoais, sem perspectivas futuras, num lugar para ele estranho. Foi ali, num tempo de vida que muitos já estavam abandonando todos os sonhos. Foi ali em Harã que Abrão, um dia, ouviu pela primeira vez a voz de Deus. Ele não teve uma visão, ele não viu nada, não teve nenhum sinal, um terremoto, um relâmpago, não teve um fato assim que chamasse a atenção. Ele só ouviu uma voz. Uma voz. A voz que ele ouviu disse para ele: Abraão, sai-te da tua terra, sai-te da tua parentela, sai também da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa palavra foi forte porque ele não tinha família particular. A mulher era estéril. A família dele estava destruída porque o irmão mais novo morreu e o pai morreu. A palavra família para ele era muito cara, porque ele viu a sua família ser destruída. E ele só ouviu uma voz. Só uma voz. Você está entendendo isso? Mas uma voz como ele nunca tinha ouvido antes. Uma voz que mexeu nas entranhas de Abrão, que fez ele se sentir bem. Uma voz que lhe deu esperança. Uma voz que lhe mostrou um projeto de vida bem sucedido. Uma voz que lhe mostrou um sonho. Uma voz que lhe prometeu coisas grandiosas. Uma voz que estava lhe dizendo: vai para onde eu te mostrarei, deixa tudo para trás e tu serás uma bênção. Ele que se considerava um cara amaldiçoado, porque tudo para ele até então tinha dado errado, ele se sentia um azarado, mas a voz estava dizendo: eu farei de ti uma bênção tão grande que quem te abençoar será abençoado e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Abraão começou a sonhar com aquilo. Era só uma voz, mas uma voz que lhe deu direção: sai. Uma voz que lhe deu um projeto: vai. Uma voz que lhe fez promessa. Você está entendendo isso? Era só uma voz. Está entendendo isso? Mas não era uma voz qualquer. Era a voz de Deus. Quando Deus fala, a pessoa entende. Quando Deus fala, a pessoa sabe que Deus está falando. Dá esperança dentro dela. A pessoa sente tranquilidade. Desperta alguma coisa dentro da gente. Interessante que Jesus disse assim, né? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. A ovelha conhece a voz de Deus. Quando Deus fala, a pessoa ouve e sabe que é Deus. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas considerando que Abrão é um modelo para nós, eu me atrevo a imaginar
que você já passou ou está passando por muitas dessas situações que Abrão enfrentava. Nasceu num lugar cheio de iniquidade, onde o pecado transborda. Talvez no meio de uma família supersticiosa que lhe ensinou tantas coisas erradas. Talvez você já teve experiências com a morte, perdeu entes queridos, viu sonhos e projetos desmoronarem, se sentiu totalmente dependente de alguém e não foi atendida. Enfrentou situações de desesperança, de dor, de sofrimento. Ouviu a sua família ser destruída, viu a sua família ser aniquilada, passou a viver com dor e amargura, com tristeza, olhando à sua volta e sentindo tudo estranho. Talvez você esteja passando por isso ou passou por isso, ou está sofrendo tudo isso. Aí você pensa, olha, vê quantos anos eu já tenho. Pode ser um jovem de 20 anos, ele diz, até agora não tenho uma profissão, não tenho um bom emprego, até agora não venci na vida, até agora não consegui o que eu queria. Pode ser uma pessoa no auge aí da juventude, 30 anos, pensando, poxa, estou com 30 anos, o que eu construí nessa vida? O que eu tenho nessa vida? Quanta coisa ruim já me aconteceu, eu vivi tão pouco e já sofri tantos dissabores. A pessoa pode ter 40 anos, a data da tribulação, e ela diz, estou com 40 anos, ninguém mais quer me dar emprego, vivo fazendo bico, não tenho planos, não tenho projetos, já tentei tanta coisa e deu tudo errado. Já sofri tantos problemas com família, com filhos, com mulher. Já vi tantos problemas na área profissional. Já tive tantos pesadelos na vida. Já dei tantos gritos no meio da noite. A pessoa pode estar com 50 anos e dizendo, acabei. Ou com 60 anos, não me resta mais nada. Estou com 70 anos, só espero a morte agora. Talvez você esteja em completo abatimento e desânimo. Mas olha, Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus falou com ele. E eu quero que você ouça esta voz. Se você ouvir esta voz e sentir no seu coração e tiver fé, que não é homem que está falando com você, mas o próprio Deus, esta voz hoje está dizendo, não temas, ouça o que eu estou dizendo, porque eu estou te apontando uma direção, eu estou te mostrando um projeto de vida, eu estou te colocando um sonho glorioso diante dos seus olhos. Vai em frente, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. E esta voz é a voz do Todo-Poderoso. Quando Deus fala, a pessoa sabe que Deus está falando. Você não está acabado coisa nenhuma, a tua vida não está liquidada. Hoje você está apenas começando. Abrão ouviu essa voz tão mansa, tão suave, tão delicada, ao mesmo tempo tão poderosa, e mexeu nas suas entranhas. Mas veja, o que Deus requer de uma pessoa para o primeiro passo, preste atenção. Porque Abrão tem que dar o primeiro passo de muitos outros milhares de passos que ele vai ter que dar. Mas já dizia o sábio chinês, não é? Toda marcha começa com o primeiro passo, não é? E qual é o primeiro passo que a pessoa tem que dar? Qual é o primeiro passo? Se ela quer caminhar com Deus, é isso aqui, ó. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus fala com uma pessoa e propõe para a pessoa um projeto bem sucedido de vida, quando Deus propõe uma caminhada para uma pessoa,
Ele quer que a sua vontade seja colocada acima de tudo. Analise no caso de Abraão. Primeiro, sai-te da tua terra, a pátria. Isso é muito forte. Eu sou brasileiro. Eu não abro mão de ser brasileiro. Pedir para alguém sair da terra em que nasceu, por pior que ela seja. Lá na Europa, nos Estados Unidos, dizem que o nosso país é uma droga, mas eu agradeço a Deus por ter nascido aqui no Brasil. Podem falar o que quiser do nosso país. Eu gosto de ser brasileiro. Mas Abraão, Deus disse para ele: sai-te da tua pátria, da tua terra. E na pátria estão todas as nossas raízes, todas as nossas identidades, como cidadãos, não é? Há valores culturais, sociais, coisas que só o brasileiro tem. Deus está querendo que Abraão, no caso, renuncie a todos esses valores. Que ele saia da terra. Olha só, a primeira ordem é uma ordem para que Abraão coloque Deus acima do seu local de nascimento, Deus acima do seu país, da sua nação. A segunda ordem de Deus é que ele saia do meio da sua parentela. Mas os nossos vínculos são os parentes. Nós gostamos dos nossos primos, das nossas primas, dos nossos cunhados ou não é? Mas nós gostamos dos parentes e dos agregados, do pai, da mãe. Nós gostamos dos filhos. Nós gostamos da pessoa amada. Nós nos apegamos com a parentela, porque a parentela é o nosso ponto de referência, é a nossa identidade. Lá no Orkut tem uma comunidade escrita Família Palharim. Todo mundo que é palharim entra lá, porque se sente parente, tem o mesmo sobrenome, se sente do mesmo sangue, tem um vínculo aí. Deus está mandando Abraão romper os vínculos com a parentela. Isso é forte, amados. Eu vejo, por exemplo, que Jesus Cristo nunca chamou Maria de mãe, apesar do Mel Gibson ter feito aquele filme, né? E ele mudou lá o diálogo, mas Jesus sempre chamou Maria de mulher. Jesus tinha irmãos e irmãs, mas nunca deu bola. Desculpe eu falar, está no Evangelho. Deus está propondo para Abraão: corta os vínculos com a parentela. Corta os vínculos com a parentela. Sai da tua parentela. Sai do meio da tua parentela. Aí, Deus propõe a coisa mais difícil. A terceira coisa mais difícil. Percebeu que Deus foi fechando o cerco? Primeiro a nação, depois os parentes. E agora Deus diz: sai da casa do teu pai. Os vínculos mais próximos. Deixa o teu irmão Naor aí. Deixa a tua cunhada aí. Deixa os teus parentes aí. Sai da casa do teu pai, Abraão. Não sei se a mãe dele ainda estava viva nessa época, mas Deus está mandando ele sair da casa do pai. Qual o propósito de Deus? Que a pessoa, a partir do encontro com a voz, a pessoa coloque Deus acima de tudo. Nós não podemos colocar Deus em igualdade ou abaixo de qualquer pessoa, da nossa família ou da nossa parentela ou da nossa nação. Nós não podemos colocar Deus em nível de igualdade com qualquer outra coisa. Deus tem que estar acima de tudo. Está entendendo isso?
O que é isso aqui que Deus está falando para Abrão fazer? Uma renúncia, amados. E na verdade o cumprimento do primeiro e maior de todos os mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. É isso que Deus está propondo. Nenhuma caminhada, e o primeiro passo é esse: nenhuma caminhada com Deus começa sem renúncia. Tem que haver renúncia. Às vezes a pessoa não quer caminhar com Deus porque diz: o meu pai vai me expulsar de casa, vai ficar de mal de mim se eu me batizar aí. Os meus parentes vão me ignorar se eu me batizar nessa igreja. E a pessoa começa a colocar família, parentela, acima até de Deus. Tradição familiar, acima de Deus. Tradição cultural, acima de Deus. Tradição religiosa, acima de Deus. Primeiro passo envolve o quê? Se Deus está falando comigo, o que Ele requer no primeiro passo? Fé, para eu acreditar, porque é só uma voz que eu estou ouvindo. Deus não está aparecendo pessoalmente para Abrão e dizendo: faz assim, assim, assim. Seria fácil. É uma voz. Como é que você acha que Abrão se sentiu quando ele simplesmente ouviu uma voz, hein? Só ele ouviu, ninguém mais ouviu. Deus não colocou um alto-falante na casa de Abrão para todo mundo escutar, para Sarai ouvir também. Só Abrão ouviu. Como é que você acha que Abrão se sentiu nessa hora, quando só ele escutou uma voz? Ele entrou em conflitos pessoais, conflitos tremendos. Não foi fácil para ele isso não. Ele teve que tomar uma decisão. Deus exige que a pessoa tome uma decisão. Não dá para caminhar com Deus numa situação antiga. A situação antiga que você está vivendo te trouxe até onde você está. Deus está propondo uma caminhada, um projeto de vida bem-sucedido, mas Ele quer fé e renúncia. Abrão entrou em conflito, entrou em parafuso, pode ter certeza. E não faltou gente aqui, para dizer: Abrão, o que você está fazendo? Estou fazendo as malas, eu vou sair daqui. Mas para onde? Eu vou para Canaã. Rapaz, lá é perigoso. O que você vai achar lá em Canaã? Eu não sei. Eu ouvi uma voz mandando eu ir para lá. Uma voz, Abrão? Você está maluco? Você ouviu uma voz? Olha o conflito que ele passou a viver. Não apenas um conflito pessoal, mas um conflito com parentes e amigos e agregados, dizendo: você está maluco? Você vai trocar o certo pelo duvidoso? Você vai trocar tudo isso aqui por um sonho? Você está louco? Ele viveu todo esse conflito pessoal. Deus quer que Abrão, aos 75 anos de idade, tome a primeira decisão pessoal e importante da sua vida. Porque até então Abrão nunca tinha decidido nada sozinho. Tudo era o pai que fazia, ele acompanhava. Se o pai queria ir para tal lugar, ele acompanhava. Se o pai queria ficar ali, ele ficava. Mas agora não tem ninguém. O pai morreu, o irmão mais novo morreu. Nesse momento Deus fala com ele. A voz, só a voz, está entendendo? Só a voz. É difícil decidir ouvindo só uma voz. A pessoa precisa ter muita fé para decidir ouvindo só uma voz. E a voz fala no íntimo da pessoa. É particular. A pessoa fica em conflito. Será que eu estou enlouquecendo? Será que eu não vou fazer uma loucura? E nessa hora ela tem que cortar os vínculos com parentes, com parentela, com familiares. Porque não vai faltar gente para dizer: você está louco, você está louca. Você enlouqueceu? E Deus vai trabalhar assim na vida de Abrão, nesses 25 anos.
Deus vai trabalhar assim na vida de Abraão. Ele vai ter que tomar decisões, tem que aprender a tomar decisões. Não pode ficar a reboque das outras pessoas, a reboque da família, a reboque de parentes, a reboque de governo. Fica dependendo das decisões da nação para fazer qualquer coisa. Fica dependendo de parentes para fazer qualquer coisa. Fica dependendo da família para fazer qualquer coisa. A pessoa não decide nada, fica só sendo jogada para lá e para cá, que nem uma caixinha de fósforo no oceano. A pessoa não sabe o que quer na vida. Aí Deus chega e propõe, como Deus está se propondo agora. Aí você tem que decidir. A pessoa só renuncia se tiver fé. A pessoa só segue em frente e só dá o primeiro passo se realmente tiver fé. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, amados, Ele deixou bem claro que é impossível para qualquer pessoa andar após Ele sem fé e sem renúncia. O primeiro passo é fé e renúncia. É como se a fé fosse o pé direito e a renúncia o pé esquerdo. Você não pode andar só com fé, sem renunciar. Eu tentei fazer isso. Eu queria ser publicitário e pastor. Nunca queria renunciar à publicidade. Estava muito bem financeiramente. Por que eu vou largar o meu negócio? Mas não adianta você andar só com fé. Fé e renúncia. Os dois passos da caminhada. Jesus exigiu isso dos seus seguidores. Vamos comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Olha o que Jesus disse. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E nós sabemos que a família é super importante. Amamos a nossa família. Nós não podemos amar a nossa família mais do que ao Senhor, mais do que a Deus. Por causa do meu pai, então eu não vou me batizar. Porque a minha mãe não quer, então eu não vou mudar de igreja. Por causa de parentes, então eu não entrego a vida para Jesus, não. Eu já tenho religião, não vou mudar nunca. A pessoa acha que Deus é religião. Tinha tanta religião na Babilônia e nenhuma prestava. Deus mandou Abrão sair da Babilônia, lá tinha muita religião. Deus mandou Abrão sair da Babilônia, lá tinha muita religião, nenhuma prestava. A pessoa pensa que andar com Deus é religião. Não, eu sou dessa religião, eu vou morrer nessa religião. Ninguém me muda, ninguém me muda. A pessoa não entende que Deus não é religião. Deus é uma caminhada. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não vem na caminhada comigo, e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A pessoa quer conservar a vida atual que ela tem, a sua religião atual, a sua convicção atual, a sua cultura atual, a sua família, a sua parentela, né, os laços, os vínculos. Ela quer guardar essa vida. Ela vai perder a vida eterna. É isso que Jesus quer dizer. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, quer dizer, deixar tudo. A pessoa corta todos os laços, todos os vínculos. E quem perder a sua vida por amor de mim, então achá-la. Eu quero ler ainda com você o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não está mais falando com Abraão. Deus está falando com você agora. Lucas 14, versículo 33. Olha o que Jesus disse. Assim, pois, qualquer de vós, hein? Eu quero frisar isso, não tem exceção aqui dentro, não.
Não tem exceção aqui dentro. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A pessoa quer Jesus dentro de um sistema supersticioso, onde ele é só mais uma figura para alguém clamar. E que em época de dezembro, ele é até trocado pelo Papai Noel. A pessoa não pode continuar com Jesus num sistema religioso onde ele é só mais um padroeiro. Não dá. A pessoa não pode deixar de seguir o Senhor Jesus por causa de família, ou deixar de se batizar por causa de família, ou por causa de tradição religiosa. O que Jesus, o que o Senhor exige no primeiro passo é uma fé que leva à renúncia total, onde Deus está acima de tudo. Você não começa a ficar trêmulo quando você pensa nisso? Como é que você acha que Abraão ficou quando Deus falou para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei? Abraão ficou tremendo. Você não está tremendo aí? Você está tremendo? Porque se você não for capaz de ter fé que te leve à renúncia total, então você não pode ser discípulo de Jesus Cristo. O primeiro passo envolve esse dilema, esse conflito. Como está a sua vida até hoje? Pensa bem. Como está a sua vida até o dia de hoje? Você quer manter do jeito que está? Então não dê o primeiro passo. Quer que essa vida sua entre na promessa de Deus, porque está tendo fé, obediência, renúncia. Quer que a tua vida se transforme numa bênção. Quer deixar de fora fracasso, doença, frustração, dor, decepção, desilusão. Quer deixar a velha vida para trás e quer seguir agora uma nova caminhada. Deus está te propondo um projeto bem sucedido. Ele está dizendo: eu far-te-ei uma bênção. Abraão foi uma bênção para todas as famílias da terra, porque soube dar o primeiro passo. Amanhã nós vamos ver isso. Hoje nós vamos parar aqui. Amanhã nós vamos ver isso. Mas não é com Abraão que Deus está falando agora, é com você. A voz está falando com você. A pessoa sente isso. A pessoa tem o testemunho do Espírito Santo dentro dela. Começa o conflito. O que eu faço? Dentro dela o conflito, mas a voz vai falando, e vai ecoando, e vai se repetindo, e a pessoa fica trêmula. Mas Deus leva a pessoa para uma decisão. Quer mudar a sua vida? Quer seguir um projeto bem sucedido com Deus? Fé e renúncia. Vamos ficar todos de pé. Nós sabemos da história, não é? Que Abraão vai fazer as malas e vai embora. Mas amanhã nós vamos ver, nessa saída de Abraão, erros que ele cometeu, erros graves. Amanhã. Mas hoje o primeiro passo é isso. Só uma voz falou com você. Sabe o que Jesus falou um dia? Ele disse assim para os discípulos: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem vos ouve, a mim me ouve. E ouve aquele que me enviou. É só uma voz. Você recebe ou não, é só uma voz. A pessoa que tem fé, ela sabe se Deus está falando ou não, porque as ovelhas de Deus conhecem a sua voz. Sabe quando Deus fala. Aí a pessoa é levada por Deus a tomar uma decisão.
E Deus não abre mão disso. Quer andar comigo? Renúncia. Quer andar comigo? Renúncia. Corte de todos os vínculos, de todos os laços. Laços culturais, laços religiosos, laços familiares. Todos os laços têm que ser cortados. Alguém pode dizer, poxa, esse pastor está querendo fazer uma lavagem cerebral na cabeça da gente. Na verdade, não sou eu não. Deus está querendo fazer uma lavagem em você, sim. Mas não só no cérebro. Ele quer fazer uma lavagem no corpo, na alma e no espírito. Ele quer fazer uma lavagem completa em você. Ele quer que você deixe para trás a velha vida e todos os dissabores, desilusões, decepções, tristezas, frustrações, mágoas, amarguras, fracassos, derrotas, humilhações. Ele quer que você deixe tudo isso para trás para dar o primeiro passo com Ele. É o primeiro passo mais importante de toda a sua vida. Abraão demorou 25 anos para aprender a andar com Deus. Porque ele não tinha ninguém ensinando, a palavra não estava escrita, a história de Abraão ainda não estava escrita, não tinha nenhum conselheiro, não tinha nenhum pastor. Deus falava e se retirava. E deixa para a pessoa decidir. Deus está fazendo a mesma coisa com você com uma facilidade. Nós temos a história de Abraão aí para analisar, para meditar, para discutir e para decidir. Para você está mais fácil do que Abraão. Porque ele não tinha nenhum pastor para orientar, nenhum sacerdote para orientá-lo. Mas para você está fácil. Fé e renúncia. Quem aqui tem fé que Deus falou com você hoje? Levante a mão. É uma palavra dura, não é? Porque Deus, Ele pede uma renúncia, e a renúncia é terrível. Essa renúncia envolve muita coisa. A gente entra em luta íntima, pessoal. Decidir uma renúncia. Poxa, a renúncia é uma coisa complicada. Parece até negativa. Mas olha só, Deus não propôs uma renúncia para Abraão para prejudicá-lo. E Deus não está propondo uma renúncia para você para te prejudicar, para você perder tudo. Deus está propondo uma renúncia para fazer da tua vida uma bênção. É uma renúncia para te abençoar. É uma renúncia para te fazer vitorioso, vitoriosa. Para crescer diante dos homens e crescer também diante de Deus. É uma renúncia para o bem. É uma renúncia gloriosa. É uma renúncia, olha só. Ele está falando para você renunciar ao fracasso em favor do sucesso. Ele está falando para você renunciar à derrota em favor da vitória. Ele está falando para você renunciar aos costumes antigos, danosos, prejudiciais, em favor de uma vida abençoada e santificada pelo sangue de Jesus Cristo. Ele está propondo para você uma renúncia para o bem, não uma renúncia para o prejuízo. É uma renúncia em favor do lucro. Lucro eterno, lucro permanente. Amém? Você nunca vai perder por colocar Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo. Põe a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Na minha vida não há nada, nem ninguém mais importante do que o Senhor. O Senhor está e sempre estará em primeiro lugar na minha vida. E nada vai me impedir de estar aqui amanhã para dar o segundo passo com o Senhor. Meu Deus da glória, me ensina a te colocar acima de tudo, em primeiro lugar na minha vida, mesmo quando esta renúncia for dolorosa, mesmo quando parecer difícil. Eu quero, meu Deus, que a minha fé me impulsione. Eu quero que a minha fé
me leve adiante sem vacilar. Meu Deus querido, meu Deus amado, eu quero aprender a caminhar com o Senhor através dos passos de Abraão, o meu pai na fé. Eu quero, meu Deus, vencer como ele venceu. Eu quero aprender no dia a dia como superar todas as lutas, todos os conflitos, todos os problemas. E eu quero a tua bênção, em nome do Senhor Jesus, o meu único Salvador, para sempre. Amém. Continue em espírito que eu vou orar por você. Pai querido e Deus amado, esta pessoa já tomou uma decisão, porque o Senhor colocou diante dela a decisão, sim ou não. Fica onde está ou avança? Dá o primeiro passo ou tropeça? E esta pessoa, com muita fé, Senhor, já tomou a decisão para estar de volta na tua casa, aqui em Betel, a tua casa, Senhor. Eu abençoo o teu filho, a tua filha, e eu quero, meu Pai, que aquilo que o pregador não conseguiu ensinar, eu quero que o teu Espírito Santo continue ensinando, porque o Senhor Jesus disse que Ele nos guiará em todo o caminho e nos ensinará toda a verdade. Quero que o teu Espírito Santo continue falando no coração do teu filho e da tua filha, e essa pessoa que decidiu mesmo, ela vai dormir como criança essa noite, não vai perder o sono por causa disso. Aqui decidiu meio na dúvida, meu Deus, trabalha com o teu Espírito Santo no coração desta pessoa, para que ela tenha certeza de que a única coisa que vale a pena nesta vida é te seguir, porque é a única coisa que permanece. Eu abençoo todo esse povo, ó Deus, e com esta oração também estou despedindo cada filho, cada filha que vai retornar para a sua casa. Continua abençoando esta pessoa, porque o Senhor fez uma promessa para ela. O Senhor prometeu, meu Deus, que se ela saísse, não é? Saísse da terra que nasceu, saísse da parentela, da casa do Pai, o Senhor prometeu que se ela fosse para onde o Senhor está mandando, o Senhor prometeu que faria dela uma bênção ambulante, uma bênção andante, uma bênção portátil. Meu Deus, essa pessoa é a própria bênção. Aonde ela for, ela leva a tua bênção. Meu Deus, agora estejam os teus olhos constantemente sobre esta vida. Permaneçam os teus olhos sobre ela, guardando e livrando de todo mal, para que ela não vacile, para que ela não tropece, e para que amanhã ela esteja aqui, aonde o Senhor a está chamando. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja feito. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.